nossa primeira aula no encontro síncrono, né, de introdução à lógica, e o material nosso é o material indicado pelo curso, né, que é o livro a apostila do Vinícius Melo, sobre introdução à lógica. Ela está dividida aqui nesses tópicos, né, proposições, argumentos, implicação, lógica simbólica e teoria dos números. E tem um índicezinho para você buscar palavras específicas. Hoje eu acredito que a gente faz toda a parte de proposições e talvez não faça toda a parte de argumentos, mas faz uma boa parte dela. Então vamos fazer uma leitura cuidadosa. Tenho a impressão que tem alguém querendo entrar. É aqui. Eu ouvi aqui no fone. Se alguém quiser entrar em contato comigo enquanto eu estiver sem ver vocês, né? Estiver expondo, por favor, se puder usar o microfone é melhor, porque eu tô com o fone eu ouço logo. Caso alguém esteja sem microfone e fizer algum contato no chat, deixa eu ver se tem aqui. Boa tarde a todos. Vou gravar, estou gravando. Se alguém fizer algum contato no chat e por não estar com o fone, então o colega que vê me avisa no fone para eu vir aqui responder alguma pergunta que por acaso surja, tá? Então é isso, nossa apostila é essa e os tópicos são esses. Vamos lá, vamos falar sobre proposições. Dizemos que uma proposição é um enunciado que se refere a um fato que é ou verdadeiro ou falso, tá? Então as proposições que nos interessam, elas sempre serão assim, resultados que são verdadeiros ou falsos. Assim, essa definição exclui frases interrogativas, como você gosta de matemática? Bem, se alguém faz a pergunta você gosta de matemática, não existe como a gente dizer que essa frase é verdadeira ou falsa, né? Vai ser verdadeira para uns, vai ser falsa para outros, vai ser sim para uns e não para outros, mas não é a questão de dizer que é verdadeira ou falsa. Pois a pergunta em si não é nunca nem é verdadeira nem é falsa, né? Uma pergunta não estabelece isso. Mas a resposta a essa pergunta, seja ela eu gosto de matemática ou eu não gosto de matemática, aí sim, ela é verdadeira ou falsa. Eu posso dizer eu gosto de matemática e isso ser verdadeiro, ou pode ser falso também. Eu posso dizer eu não gosto de matemática e isso ser verdadeiro ou falso. Frases imperativas normalmente também não são proposições. Não faz sentido dizer que uma ordem como me dê seu boné é verdadeiro ou falso, né? Se eu chego para alguém e digo me dê seu boné, ninguém vai perguntar se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso, né? Diferente de dizer eu gosto de matemática. Alguém pode se perguntar, será que isso é verdadeiro ou é falso? No meu caso, eu acho que vai ficar evidente que é verdadeiro, porque se eu não gostasse de matemática, ficar estudando matemática tanto tempo da minha vida seria a coisa mais estranha do mundo, né? Então, provavelmente, se eu disser que eu gosto de matemática, as pessoas vão acreditar que é verdadeiro, né? Mas, repito, é uma frase onde cabe a pergunta, é verdadeiro ou é falso? Já me dê seu boné, não cabe a pergunta se é verdadeiro ou falso. Por outro lado, se alguém diz, você vai me obedecer, bem, isso pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, se eu afirmo para Valderez, você vai me obedecer, a Valderez pode me obedecer ou não me obedecer. Então, a minha afirmação aqui é verdadeira ou falsa, cabe o verdadeiro ou falso. Eu falei Valderez porque foi um dos nomes que eu vi que já está na sala. Bem, note ainda que não precisamos saber decidir se a proposição é verdadeira ou falsa. Basta que ela admita apenas uma dessas duas possibilidades. Então, não é pelo fato de que eu afirmo eu gosto de matemática e você pode duvidar da minha afirmação que isso deixa de ser uma proposição. É uma proposição mesmo você não sabendo se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso, tá? O que importa é que a pergunta cabe. Cabe eu perguntar se isso é verdadeiro ou falso. O fato de que a pergunta cabe transforma a frase em uma proposição, mesmo que eu não saiba se a resposta que foi dada é de fato verdadeira ou falso. Não é isso que estamos questionando, né? Estamos questionando que, dada a frase, a gente tem como perguntar se ela é verdadeira ou falsa. Se a resposta vai ser de fato verdadeira ou falsa, não é o que a gente está discutindo aqui, tá? Então, basta que ela admita apenas uma das duas possibilidades. Por exemplo, a sentença todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos é claramente uma proposição, pois ela pode ser verdadeira ou falsa, né?
Então, isso é uma afirmação. Todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos. E isso é uma afirmação que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Eu vi um barulhinho, será que tem alguém tentando entrar? Não. Entendido? Todo número par pode ser escrito como a soma de dois números primos. É uma afirmação. Se é verdadeiro ou falso, não sei, mas é uma afirmação que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então é uma proposição, tá certo? É uma proposição. Bem, então certo. Então é uma proposição. Mas no presente momento, nós não sabemos se ela é verdadeira ou falsa, pois ninguém até hoje conseguiu mostrar que ela de fato vale para todo número par maior que 2. Nem ninguém encontrou um número par que não possa ser escrito como a soma de dois primos. Ou seja, até hoje ninguém provou que é verdadeira e ninguém encontrou um número que mostre que essa proposição não vale para todos os números pares maiores do que 2. Portanto, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Uma proposição. Boa tarde, professor. Desculpa o atraso. Tudo bem. Uma proposição cuja verdade ou falsidade é desconhecida, ela é chamada, ela recebe esse nome especial, ela é chamada de conjectura, tá? Então, se existe uma afirmação que você ainda não sabe se ela é verdadeira ou falsa, então ela é chamada de conjectura. A conjectura que acabamos de expor neste parágrafo é a famosa conjectura de Goldbach, tá? Então essa afirmação de que todo número par maior do que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos é a famosa conjectura de Goldbach. Está aberta até hoje, tá? Ele afirmou isso, já foi testado até 100 mil pelo menos. Entra na internet depois e coloca lá a conjectura de Goldbach e ver até que número já foi verificado. Os caras criam computadores, constroem computadores cada vez mais potentes e ficam testando números altíssimos e encontrando que todo número par que eles pegam é a soma de dois números primos já há muito tempo. Ou seja, a conjectura de Goldbach ela já foi verificada para números altíssimos, mas ninguém até hoje conseguiu sentar, estudar os processos algébricos, geométricos, analíticos, seja lá como for, que levem a comprovar que isso é verdade. O problema ainda está em aberto. Então, os senhores, por favor, estudem bastante matemática. Quem sabe os senhores não demonstram para a gente a conjectura de Goldbach, né? Inclusive, está valendo um prêmio em dinheiro aí. Bastante dinheiro para quem conseguir provar esse fato, que parece aparentemente assim, bem simples, né? 4, por exemplo... 4, Oi. 4 vezes 10 elevado a 17. Testes. Já? Pois é. Deu uma olhada aí na internet, Vladimir, foi? Isso mesmo. Legal. Pois é, tá vendo? Número altíssimo. Mas olha só, os pequenininhos são fáceis, ó. 4 é 2 mais 2, soma de dois primos, né? 6 é 3 mais 3, 8 é 3 mais 5, 10 é 7 mais 3, 12 é 5 mais 7, 14 é 3 mais 11. Aí testa mais, como seria 16, por exemplo? Qual soma de dois números primos daria 16? Pensa aí por mim. Digam aí. Eu já sei. Já veio na cabeça. 11 mais 5. Isso. 5 mais 11 vai dar 16. É uma soma de dois primos que dá 16. Aí vai pensando outros. 18. É um exercício interessante. Mas é claro que esse exercício não vai levar você a demonstrar, né? Vai ter que aprender muita matemática para tentar enfrentar esse problema, para tentar demonstrá-lo. Mas é uma conjectura, ou seja, é uma proposição que não foi provada, portanto não se sabe se é verdadeira ou falsa. Por isso que ela é chamada de conjectura. No dia em que ela for provada, essa proposição vai se chamar de teorema, tá? Uma proposição já demonstrada, né, como verdadeira, ela é chamada então de teorema, quando é uma proposição importante. Quando é uma proposição simples, aí a gente chama simplesmente de proposição. Nas teses de doutorado, por exemplo, a gente escolhe uma sequência de resultados, de afirmações que a gente vai fazendo, para chamar de teoremas. E outros resultados que você considera um pouco menor, você chama simplesmente de proposições, né?
E quando você faz uma proposição que ela serve única e exclusivamente para ajudar você a provar uma outra, você chama essa proposição de lema. Então, uma proposição que é enunciada para ajudar você a provar outra é chamada de lema. Já quando você tem uma proposição que é consequência de uma proposição anterior, a gente chama de corolário, né? E as proposições mais importantes a gente chama de teoremas. Na minha tese, por exemplo, eu chamei tudo de proposição, do início ao fim. Na verdade, chamei algumas coisas de lemas, outras de corolário, mas o maior status que eu coloquei foi proposições. E aí eu não chamei ninguém de teorema. Quando chegou no dia da defesa, a banca disse, olha, esse resultado, esse aqui, chame de teorema, porque são seus resultados principais. E eu que estava tão envolvido só em demonstrar os resultados, eu não me preocupei em chamar nada de teorema, né? E até ficou claro para mim a importância de chamar de teorema, porque a gente lê livros, vê os livros chamarem alguns resultados de teoremas, mas a gente nem para perceber quais são os resultados mais importantes ou menos importantes, como é que isso é decidido, né? Mas isso é decidido a partir justamente disso, da sua percepção do que é importante e o que você vai considerar importante para colocar como resultado principal naquilo que você estiver escrevendo, naquilo que você estiver produzindo. É você quem decide o que você vai chamar de teorema. Então, claro, no dia que alguém demonstrar a conjectura de Goldbach, é evidente que isso vai ser chamado de um teorema. E provavelmente vai receber o nome de quem demonstrar. Então, pois bem, já sabemos o que é uma conjectura e já foi apresentada uma conjectura famosa, que é a conjectura de Goldbach. Bem, podemos tornar a definição de proposição mais precisa recorrendo ao princípio da não contradição e ao princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser, ao mesmo tempo, né, verdadeira e falsa. É isso a não contradição. Então, não acontece numa proposição essa contradição. A proposição não pode ser uma afirmação que possa ser, ao mesmo tempo, verdadeira e também seja falsa. Tá? Então, isso é o princípio da não contradição. Já o princípio do terceiro excluído diz que uma proposição ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Minto. Não pode ser uma terceira coisa, ou seja, ela nem é verdadeira nem é falsa, ela é uma terceira coisa, tá? Uma terceira possibilidade. Então isso também não pode acontecer. Isso é o princípio do terceiro excluído. Então ela nem pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e ela também não pode ser alguma coisa que nem signifique ser verdadeira, nem signifique ser falsa, tá? Ela tem que ser ou verdadeira ou falsa, só tem essas duas opções. Esses princípios podem parecer autoevidentes, mas existem várias sutilezas em questão. Mais à frente nós mostraremos casos em que esses princípios são quebrados. Bem, é possível, por exemplo, desenvolver uma lógica em que algumas proposições podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Quando a gente desenvolve uma lógica dessa, a gente está falando de uma lógica chamada paraconsistente, tá? Não é uma lógica consistente. Para ela ser consistente, ou ela é verdadeira ou é falsa. Se é possível construir uma que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, então você está diante de uma lógica chamada lógica paraconsistente. Ou em que o fato de uma proposição não ser falsa não garante que ela seja verdadeira. Então a gente tem que tomar cuidado que dizer que uma coisa não é falsa não significa dizer que ela de fato é verdadeira de imediato, né? Então, se você estiver diante de uma lógica paraconsistente, coisas assim acontecem, né? Bem, ou em que o fato de uma proposição não ser falsa não garante, perdão, eu fiz uma confusãozinha aqui, né? A lógica paraconsistente é essa, que algumas proposições podem ser verdadeiras e falsas. Essa lógica em que você garante o fato de que não ser falsa não pode garantir que é verdadeira, não é a lógica paraconsistente, da forma que eu falei, deu essa impressão, tá? Estou corrigindo, essa lógica em que você dizer que não é falsa não garante que ela seja verdadeira, é a chamada lógica intuicionista, né? Ou ainda uma outra possibilidade, as proposições que possuam uma certa porcentagem de verdade, consequentemente uma certa porcentagem de não ser verdade, é chamada de lógica difusa. No nosso curso, a gente só vai estar preocupado com o que a gente chama de lógica clássica, tá? Na qual os princípios da não contradição e do terceiro excluído são válidos.
Então, as proposições que nós estamos interessados em estudar são as da lógica clássica, que valem o princípio do terceiro excluído e da não contradição. Ou seja, nas nossas proposições, todas elas ou serão falsas ou verdadeiras. Não tem condições de a gente estar estudando, não vamos aceitar o estudo, não estaremos estudando proposições que possam ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, ou seja, que não valha o princípio da não contradição, ou que haja uma terceira possibilidade, ou seja, que não valha o princípio do terceiro excluído. Tá? Então, estaremos estudando exclusivamente a lógica clássica. Bem, aí foi dado para vocês um exercíciozinho, que eu imagino que todo mundo já se divertiu fazendo. Eu vi que algumas pessoas comentaram no grupo de WhatsApp que não conseguiram alguma coisa, mas o Vlamir até comentou, olha, para que o PDF lá funcione, você tem que primeiro tocar aqui nesse ponto, tá? Depois que você toca nesse ponto é que você começa a responder, para que ele possa te dar a quantidade de pontos corretos aqui. Bem, se você não conseguir todos os 6 pontos, então provavelmente você errou alguma coisa e você vai descobrir aqui o que errou e vai aprender com isso, tá certo? Então é simples, né? Determina a natureza dos seguintes enunciados. A maior parte da matéria do universo é invisível. Ele pergunta, isso é uma proposição ou não é uma proposição? Ora, ele está fazendo uma afirmação, né? A maior parte da matéria do universo é invisível. Isso pode ser verdadeiro ou falso, né? Pode ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição, né? Já, por exemplo, aqui, o que é tão belo quanto um dia de sol? Aí é uma pergunta. Consequentemente, isso daqui não é uma proposição. Bem, divirtam-se aí pensando nesse exercício. Aí, como tinha falado, a gente vai falar de situações em que as coisas são contraditórias. Nem sempre você tem verdadeira ou falsa, né? Então, é o próximo passo, onde ele vem falar aqui sobre o caso dos paradoxos, né? Então, às vezes, é difícil determinar se um certo enunciado é uma proposição. Então, considere, por exemplo, esse enunciado aqui. Este enunciado é falso. Pronto, o enunciado é esse. Se admitirmos que ele é verdadeiro, então ele é falso, né? Porque ele está dizendo que ele é falso. Portanto, se eu admito que é verdadeiro, então é verdade o que ele está dizendo. Ele é falso. Bem, pois é isso que ele afirma. Por outro lado, se admitirmos que ele é falso, né, então ele é verdadeiro, certo? Então o que ele está enunciando é verdade. Então, se você admite que é falso, é verdadeiro. Se você admite que é verdadeiro, ele é falso. Veja que não tem como se concluir verdadeiro ou falso numa afirmação dessa. Isso é um paradoxo, tá? Esse é o paradoxo do mentiroso, né? O problema aqui é que o enunciado faz referência a si mesmo, né? Este enunciado é falso. Ele fala a respeito dele próprio, do próprio enunciado, né? Aqui está também o exemplo aqui do Pinóquio, né? O nariz do Pinóquio sempre cresce quando ele mente, e apenas quando ele mente. Aí, no caso acima, o nariz dele irá crescer, ele afirmou aqui, meu nariz vai crescer agora. Ora, se ele estiver mentindo, então o nariz vai crescer. Ora, mas se o nariz vai crescer agora, então na verdade ele está falando a verdade. Então o nariz não deveria crescer. Né? Então, se ele está dizendo a verdade, vai ser falso. E se ele está mentindo, vai ser verdadeiro. E aí? Né? O nariz vai crescer ou não vai? Então, novamente, é um paradoxo. Tá bom? Então, um famoso paradoxo na história da matemática é o paradoxo do barbeiro. Diz o seguinte, em uma pequena cidade existe um único barbeiro. Os habitantes andam sempre barbeados. Alguns deles se barbeiam, enquanto os demais são barbeados pelo barbeiro. Ou seja, o barbeiro barbeia todos os habitantes da cidade que não se barbeiam. Sendo assim, a proposição o barbeiro se barbeia é verdadeira ou falsa? Então veja bem, o barbeiro ele barbeia todos os habitantes da cidade que não se barbeia. Então, se eu digo que o barbeiro se barbeia, ele estará barbeando uma pessoa que se barbeia. Mas o que está dizendo aqui é que o barbeiro barbeia
todos os habitantes da cidade que não se barbeiam. Se ele barbear a si mesmo, ele estará quebrando essa afirmação, né? Porém, se ele não se barbeia, então ele está deixando de barbear uma pessoa que não se barbeia. Portanto, ele também está quebrando essa afirmação. Então, é um paradoxo, né? Ele não pode barbear todas as pessoas que não se barbeiam e, ao mesmo tempo, se barbear, porque ele estaria barbeando uma pessoa que se barbeia. Já deve ter gente ficando maluco, não tem não? O cara barbeia todas as pessoas que não se barbeiam. Então a pergunta é, ele barbeia ele mesmo? Fica uma coisa complicada. E se você ouvir toda a sequência de frases que eu acabei de dizer, se você não acompanhar o raciocínio lógico com cuidado, você fica perdido, né? O cara barbeia todas as pessoas que não se barbeiam. Então ele barbeia ele mesmo? Se ele barbeia ele Professor, mesmo, está quebrando a lógica. Oi. um outro paradoxo interessante também, né, para quem quiser pesquisar depois, é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, né, que é considerado como um paradoxo de Zeno ou de Zenão, Isso, né, para quem legal. quiser Boa pesquisar aí lembrança. também. Boa lembrança, Williane. Então, tá aí a sugestão da Williane, tá? O paradoxo de Zenão, né? Que é a história do Aquiles e da tartaruga. Dá uma olhada lá, que é um paradoxo interessante também para observar. Um paradoxo clássico interessante. Obrigado aí, Williane. Por favor, faça mais intervenções assim, vai ser legal. Bem, então, tá aí o exercício para você pensar nesse paradoxo clássico. Aí, proposições categóricas. Qualquer proposição que expresse uma relação de inclusão ou exclusão, completa ou parcial, entre duas classes é chamada de proposição categórica. Entendemos por classe uma coleção, ou seja, um conjunto, né, de todos os objetos que possuem alguma característica específica em comum. Na maioria das vezes, os conjuntos que nós estudamos em matemática, eles são, então, classes, né? Porque a gente estuda o quê? Conjunto dos números naturais. Então, todos os elementos desse conjunto têm em comum o fato de serem números naturais. Portanto, eles têm uma característica específica em comum. Eles são uma classe. Então, conjunto dos inteiros, dos racionais, dos reais. Então, os nossos conjuntos, os conjuntos que a matemática mais estuda, são justamente classes, né? Então, assim, se considerarmos a classe dos objetos em forma de bola, as bolas, e os objetos de cor azul, azuis, obtemos 4 tipos de proposições categóricas. As proposições categóricas que nós obtemos são as seguintes. Ó. Você pode ter uma afirmação categórica, uma proposição categórica universal, né? Uma universal afirmativa, que a gente pode dizer que é uma relação do tipo inclusão total. Então, a afirmação desse tipo aqui, toda bola é azul. Então, você está incluindo todas as bolas no conjunto dos objetos azuis, né? E você pode ter a universal negativa, é a exclusão total. Nenhuma bola é azul. Então, você está garantindo que o conjunto de objetos das bolas, né? O conjunto das bolas como objetos, não tem interseção com o conjunto dos objetos azuis. Você pode ter uma afirmação particular afirmativa, ou seja, uma inclusão parcial. Alguma bola é azul. Você está afirmando que a interseção entre o conjunto das bolas e o conjunto dos objetos azuis não é vazia. Ela tem pelo menos um elemento lá. E a particular negativa, uma exclusão parcial. Alguma bola não é azul. Ou seja, você está garantindo que no complementar da interseção, né, ou seja, naqueles elementos que pertencem ao conjunto das bolas, mas não ao conjunto dos azuis, vai existir pelo menos um elemento. Esse conjunto, né, do complementar da interseção, ele vai ser não vazio. É isso que você está afirmando aqui, tá? Então dá para você olhar para as proposições categóricas e já ir pensando também na linguagem de conjuntos, que certamente uma está extremamente ligada à outra. E aí ele de novo faz um teste rápido, né? Você pode ir classificando aqui como afirmativas do tipo universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa ou particular negativa. Então, por exemplo, aqui, todos os filósofos são preguiçosos. Bem, quando ele começa com todos,
você automaticamente já sabe que ele está falando de algo universal, né? Os alguns está falando de algo particular, claro. E ele diz que todos os filósofos são preguiçosos. Então isso daqui é uma afirmação que é universal e que ela é afirmativa, não é isso? Todos os filósofos são preguiçosos. Então, afirmação universal afirmativa, uma proposição universal afirmativa. Bem, e aí você sai brincando do mesmo jeito, né? Clica primeiro nesse ponto, depois vai clicando e vê quantas acertou, quais errou, e as que errar, para pensar por que errou. Que tipo de raciocínio não ficou bem colocado para você e que te leve a repensar aquilo ali, para melhorar a tua aprendizagem. Ok, gente? Até aí. Estamos todos tranquilos? Tem alguém que começou a alçar voo? Não, né? Tem ninguém voando não, né? Sei que hoje é sábado, mas vocês estão tão silenciosos. Só o Carlos falou quando chegou. Não, professor, estamos prestando atenção na aula, Olha, acompanhando. Pronto. que bom então, beleza. Então, se estão prestando atenção e estão conseguindo entender, estou atingindo o meu objetivo. Vamos lá. Então, vamos lá, né? A classificação de proposições em universais barras particulares, afirmativas barras negativas, é útil, pois podemos chegar a conclusões gerais sobre certos tipos de enunciados. Por exemplo, considere as proposições. Todo brasileiro é honesto. Calma, sei que você ficou com a sensação de afirmar logo que essa proposição é falsa. E alguns brasileiros, ou melhor, algum brasileiro não é honesto. Bem, aqui você ficou com a vontade de dizer muitos. Muitos. Porque nós brasileiros temos uma tendência a um complexo de vira-latas tremendo, né? Que é uma coisa que a gente tem que começar a diminuir com o tempo. Bem, se é falso que todo brasileiro é honesto, na verdade você pode trocar esse brasileiro por qualquer outra nacionalidade, porque é verdade, né? Não existe nenhum país em que todo mundo seja honesto. Então, isso só acontece porque existe ao menos um brasileiro que não é honesto, né? Então, dizer que todo brasileiro é honesto, se você quiser negar isso daqui, basta você dizer que existe pelo menos um, né? Algum brasileiro que não é honesto, né? Então, se é falso essa afirmativa, significa dizer que essa é verdadeira. Vai existir algum brasileiro que não é honesto, tá certo? Ou seja, a segunda proposição é verdadeira quando a primeira é falsa. Por outro lado, se é verdadeiro que todo brasileiro é honesto, então não existem brasileiros desonestos. E a segunda proposição é falsa. Portanto, se essa for verdadeira, essa daqui será falsa. Em resumo, a veracidade de uma proposição implica necessariamente na falsidade da outra, e vice-versa. Dizemos então que proposições que são assim, elas são proposições contraditórias, ou, de outra forma, que uma é a negação da outra, né? Então, se isso é verdadeiro, isso daqui é falso. Veja, nós não estamos discutindo se de fato essa é verdadeira. Eu brinquei no início discutindo que o nosso sentimento é de que essa daqui é falsa e de que essa daqui é verdadeira, mas isso é um sentimento nosso, né? O que está sendo discutido no nosso estudo não é de fato se é verdadeiro ou falso, mas como elas se relacionam, né? Então, se essa for verdadeira, essa é falsa. Se essa for falsa, essa é verdadeira. Se são verdadeiras ou falsas, é questão de valor, não é o que a gente está discutindo aqui. Bem, de modo geral, proposições universais afirmativas da forma todo S é P e proposições particulares negativas da forma algum S não é P, elas são sempre contraditórias. Então, você pode substituir o S e o P pelo que você quiser, né? Então, todo argentino é pobre. Então, algum argentino não é pobre. São afirmações que são contraditórias. Se uma for verdadeira, a outra tem que ser falsa. Tá certo? Você pode substituir o S e o P pelo que você quiser, né? Todo torcedor do CSA gosta do Vasco, né? Aí algum torcedor do CSA não gosta do Vasco. Bem, como o CSA ganhou de 3-1 do Vasco ontem, mesmo sendo roubado pelo juiz, isso daqui provavelmente é verdade. Algum torcedor do CSA não gosta do Vasco. Bem, estou brincando, claro.
Tá bom, estou brincando para poder lembrar que, ontem o CSA ganhou do Vasco de 3-1, mesmo com o juiz tentando impedir que isso acontecesse, né? Bem, então, da mesma forma, proposições universais negativas da forma nenhum S é P e proposições particulares afirmativas da forma algum S é P, elas são contraditórias, né? Então, se você diz que nenhum elemento de um certo conjunto está no outro, se você mostrar que algum elemento do conjunto S está no conjunto P, você conseguiu provar que a primeira afirmação é falsa. Da mesma forma, se você afirma que algum elemento do conjunto S também está no conjunto P, e alguém chega e consegue provar para você que nenhum elemento do conjunto S está no conjunto P, então essa sua afirmação, que você dizia que era verdadeira, caiu por terra, porque essa outra disse que essa não vale. Então, se uma vale, a outra não valerá. Elas são contraditórias, né? Então, pense, por exemplo, nas proposições. Nenhuma vaca é rosa e alguma vaca é rosa, certo? Então, se você mostrar uma vaca que seja rosa, você já mostrou que essa afirmação aqui é falsa, né? Então, se alguma vaca for rosa, então você não pode afirmar que nenhuma vaca é rosa. Por outro lado, se você afirma que alguma vaca é rosa e alguém consegue mostrar que todas as vacas, na verdade, não são rosas, essa afirmação cai, né? Então, uma contradiz a outra, são afirmações contraditórias. E ele mostra aqui essa relação, né? Ele mostra aqui a relação. Se eu afirmo que todo S é P e algum S não é P, contradiz essa todo S é P e vice-versa. Se eu afirmo que algum S não é P, então isso contradiz que todo S é P. Do mesmo jeito, se eu digo nenhum S é P e eu mostro que algum S é P, então eu contradizo S. Por outro lado, se eu digo que algum S é P e eu mostro que nenhum S é P, então eu contradigo S. Elas são contraditórias, né? S pode ser visto como o sujeito, né? Então, por exemplo, aqui o sujeito é a vaca e o P é visto como o predicado é ser rosa, né? Então, o sujeito é a vaca e ser rosa é o predicado. Então, você pode, de maneira geral, dizer S e P, né? Onde S representará o sujeito da afirmação e P o predicado. Isso vai acontecer sempre. Bem, aí ele te dá de novo um exercício, né? Encontre a negação de cada uma das proposições categóricas abaixo. Todo marinheiro é casado. Qual seria a contradição dessa afirmação? Todo marinheiro é casado. Nem todo marinheiro é casado. Ou algum marinheiro não é casado, né? Isso, é a mesma Exatamente. coisa. Ou algum marinheiro não é casado. Mas tome cuidado para não dizer que algum marinheiro é solteiro. Percebeu que não é a contradição que a gente está procurando? Porque quando eu digo que todo marinheiro é casado e você me diz algum marinheiro é solteiro, até é verdade que você conseguiu contradizer o que eu afirmei. Porém, não existe só o solteiro para o não casado, né? O cara pode ser divorciado, o cara pode ter uma união estável. Bem, então existem outras formas de ser não casado. Então a melhor maneira de dizer o contrário de casado é dizer simplesmente que não é casado. Não afirmar que ele é solteiro, que ele é divorciado ou que ele tem uma união estável. Porque você está particularizando o fato de não ser casado, tá? Então tenta dar a resposta da contradição sempre da maneira mais geral possível, abrangindo todo o conjunto que contradiz a afirmação que foi dada. Então todo marinheiro é casado é contradito por algum marinheiro não é casado, né? Nenhum chinês é comilão, algum chinês é comilão, certo? E assim por diante. Bem, proposições universais e particulares diferem na maneira como nós verificamos sua veracidade. Gente, isso é importantíssimo, tá? Essa parte que vamos falar agora, ela é importantíssima. Ela guia muito do que a gente faz na hora em que está demonstrando proposições matemáticas.
Inclusive, peguei no pé de vocês nas disciplinas anteriores na escrita, né? Na escrita. E agora, indo além da escrita, indo para o raciocínio lógico. Na hora em que você consegue organizar o teu raciocínio lógico, quando você vai fazer uma demonstração matemática, você enxuga muito o texto. Às vezes você vê uma demonstração curta e objetiva e direta e correta. E às vezes você vê uma demonstração imensa do mesmo fato que é prolixa demais, que faz um monte de afirmação desnecessária. Às vezes nem tão erradas. Às vezes as afirmações não estão erradas. Porém fica prolixo, desnecessário. Então, quando você entende o raciocínio lógico, você muitas vezes demonstra de uma maneira muito mais rápida. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quero mostrar que algo não vale em relação a um conjunto, né? Se eu vou e faço uma afirmação, todos os elementos do conjunto A têm a propriedade P. Para mostrar que isso não é verdade, por exemplo, basta eu pegar um elemento do conjunto A e mostrar que não vale. Então, por exemplo, se eu coloco no exercício para você uma afirmação assim, todos os elementos do conjunto A têm uma certa propriedade P, né? Ou seja, todos os números naturais são maiores ou iguais que alguma coisa, por exemplo. Então, basta que você pegue um número natural e mostre que ele não é. E às vezes a demonstração passa a ser uma linha. Então, quem sabe fazer a demonstração, muitas vezes não precisa escrever muito. Com uma frase curta, você demonstra, às vezes, o fato todo. Tá? Então, além de saber escrever corretamente, não colocar nenhuma igualdade errada, que eu tanto impliquei com vocês nas avaliações anteriores, além de não colocar nenhuma igualdade errada, além de saber escrever todas as proposições, entendendo essas proposições, é interessante saber escrever de maneira rápida e direta, para que as tuas demonstrações fiquem corretas, bem escritas e objetivas, não ficarem prolixas necessariamente, tá? Bem, então essa parte que vem aí desenvolve essa forma de raciocinar. Então, por exemplo, para mostrar que a proposição particular algum argentino é cabeludo, para mostrar que essa proposição ela é verdadeira, bastaria encontrar um argentino de cabelos compridos. Então, você encontrou um argentino, mostrou para mim que o cara é argentino mesmo, né? Tá lá a documentação dele mostrando que ele é argentino, eu olho para ele e vejo que ele está de cabelos compridos, então a sua afirmação algum argentino é cabeludo vai poder ser aceita por mim. Eu vi que isso era verdade, né? Este sujeito ele seria o exemplo, tá? Então o cara lá cabeludo ele é o exemplo. Então quando você quiser fazer uma afirmação do tipo algum elemento pertence a um certo conjunto, basta que você dê um exemplo, certo? Uma afirmação do tipo algum elemento do conjunto A tem a propriedade P, basta eu dar um exemplo. Eu pego um elemento do conjunto A e mostro que ele tem aquela propriedade P. Bem, mas para mostrar que a proposição universal todos os brasileiros são bons de bola, ferrou. Você vai ter que mostrar que todos eles são. Você vai ter que pegar todos os brasileiros, colocar para jogar bola e mostrar que eles são bons mesmo. Se você for mostrar que isso é verdade. Não basta mostrar exemplos de bons jogadores de futebol que são brasileiros, como a Marta, né, como o Pelé, como o Garrincha, como o Ronaldo, etc. Devemos mostrar que isso vale de fato para cada um dos brasileiros. E aí é muito mais complicado de você provar algo do tipo todos, né? Universal, afirmação universal. Por outro lado, para mostrar que todos os brasileiros são bons de bola, que isso é falso, né? Para mostrar que isso é falso, bastaria encontrar um brasileiro que fosse perna de pau. Aí você me chama. Chama, pega uma bola, manda eu jogar uma bola. Com 15 minutinhos de jogo, você já tem o contra-exemplo, que sou eu, né? Eu até nos vídeos da videoaula que vocês viram, eu falei do Rinaldo, que joga bola direitinho, e falei de mim como contra-exemplo. Eu sou um jogador de bola ruim. Já fiz graças, assim, já fiz gols em jogos que ninguém esperava, já fiz gols em driblei gente que ninguém esperava que eu fizesse, mas o fato de conseguir alguns lances interessantes não faz de mim um bom jogador de bola, porque na maior parte do tempo eu jogo mal, então eu não sou um bom jogador. Bem, então para mostrar que essa coisa é falsa, bastaria encontrar um brasileiro que fosse perna de pau.
eu sirvo como esse exemplo. Este sujeito seria o contra-exemplo, tá? Ele é o contra-exemplo. Então, para mostrar que é falsa, né? Uma afirmação que é universal aqui, mas é uma afirmação negativa, né? Então, para você mostrar universalmente que algo não funciona, né? Uma afirmação negativa não funciona, todos os brasileiros são bons de bola, perdão. Essa aqui é a universal afirmativa, né? Então, é uma universal afirmativa e você quer mostrar que ela é falsa. É mais fácil, basta você dar um contra-exemplo da proposição. Ou seja, um contra-exemplo para uma proposição universal pode resolver tudo, né? Todo S é P, é um objeto X que pertence a S, mas não é P. Então, se eu mostrar que existe um elemento que está no S, mas não está no P, eu já resolvi o problema. Aqui nesse exemplo, basta eu mostrar que existe um brasileiro, eu, por exemplo, e que ele não é bom de bola, ou seja, ele não é P, né? Perdão, é isso. Basta eu mostrar que existe um elemento X, eu, né, que é brasileiro, mas que não é bom de bola. Então, eu estou em S, mas não estou em P. Já um contra-exemplo para a proposição universal. Nenhum S é P, basta que você encontre um objeto X que está em S, e também na classe P, né? Que ele está dizendo que nenhum cara que está em S está em P. Então, você pega um cara que está em S e também está em P, ou seja, está na interseção, e você consegue mostrar que essa afirmação aqui é falsa. Tá bom? Pois bem, é o tal do contra-exemplo. O contra-exemplo mostra quando é falso, o exemplo para mostrar quando é verdadeiro. E aí um exercíciozinho. Encontre um contra-exemplo apropriado para cada uma das seguintes proposições categóricas universais. Nenhum time de futebol do Brasil é tricolor. O Grêmio é tricolor e é time de futebol do Brasil. Pronto, já citou um. Todos os números primos são ímpares. O número 2 é ímpar, mas é par. Todos os quadriláteros são retângulos. Todos os quadriláteros são retângulos. Todos os quadriláteros são retângulos, eu usaria quem como contra-exemplo? Estou jogando uma armadilha. Todos os quadriláteros são retângulos. Eu estou pedindo um contra-exemplo. Alguém me dá um? Não. Não o quê? Não, Qual existem seria o figuras contra-exemplo? que tem 4 lados que não é um quadrilátero. Não, se tem 4 lados é quadrilátero. Eu quero que não seja retângulo. Trapézio. Um trapézio pode não ser retângulo. Não, pode não. Que a gente tem a gente tem um trapézio que a gente chama de retângulo, mas ele não é um retângulo, né? Existe o trapézio retângulo quando ele tem um ângulo reto. Na verdade, quando ele tiver um, ele tem 2, mas não tem os 4. E para ser retângulo, ele tem que ter os 4. Você sabe qual é a armadilha que eu quis jogar? É que eu quis ouvir alguém dizer quadrado. O quadrado não é um contra-exemplo que sirva, tá? Porque o quadrado é um retângulo, certo? A gente tem que aprender a ver isso com rigor, né? Um quadrado é um retângulo. Por quê? Porque qual é a definição do retângulo? O retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos. O quadrado é assim. Ele é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos. Então, o quadrado é um retângulo. Mas só que o quadrado, além de ser um retângulo, ele é um retângulo que tem a medida dos 4 lados iguais, né? Então, o quadrado é um retângulo especial, mas é um retângulo. Mas o trapézio é um bom exemplo. Professor, Mas a inversa não vale, né? então, professor, quando eu digo que todo quadrado é um retângulo, é uma preposição? É uma proposição e é uma proposição verdadeira. É uma proposição verdadeira. Tá? Mas o inverso não é verdade, né? Todo retângulo é um quadrado não é verdade. É uma proposição falsa. Agora, todo quadrado é um retângulo é uma proposição verdadeira. Tá? Era isso, Carlos, que você chamou a atenção, né? Que o contrário não valia. Justamente, professor, era isso. Certo. Então,
nenhum presidente brasileiro nasceu em Alagoas. E aí? Falso. Quais foram os presidentes brasileiros que nasceram em Alagoas? Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Exatamente. Por Fernando favor. Collor. Não, Fernando Collor Fernando não nasceu em Collor, Alagoas, tá não. Eita, não, Primeiro presidente do Brasil, né? O primeiro e o segundo. Isso, primeiro e segundo. E só eles dois, tá? Fernando Collor Pronto. carioca, graças a Ave Maria. Eu ia dizendo graças a Deus. Não tenho nada contra nem a favor. Não tenho um posicionamento político quando o assunto é Fernando Collor. Eu votei nele quando ele tentou para presidente 2 vezes, né? Por bairrismo, porque achei que ele seria bom para Alagoas. Mas a vida dele foi meio conturbada, né? Não vou entrar nessa questão. O caso do Bolsonaro. Hein? O caso do Collor foi parecido com o caso do Bolsonaro. Rapaz, não. São muito diferentes. Um é bem inteligente. Bem, deixa eu seguir aqui para frente. Exatamente. Salvo esse detalhe gigantesco. Eu não vou discutir isso não, que isso é... Daqui a pouco vão dizer que é... A gente não está discutindo a política, a gente está discutindo somente o caso, o fenômeno. Mas A gente está dentro do contexto. mas se eu começar a dar a minha opinião aqui, daqui a pouco eu sou chamado até de comunista. Então eu vou ficar calado. É melhor. Melhor começar, não termina nem a aula, né, professor? Vamos voltar para a lógica, né? Porque só tem lógica fora da política. Dentro da política não tem lógica. A lógica é massacrada na política. Então vamos lá. Pronto, diagramas de Venn. Olha aqui o querido Venn, né? Que, se alguém não conhecia o rostinho dele, está aqui a figura que estudou os tais diagramas e gostava de estudar conjuntos olhando para diagramas. Então, para representar as relações entre duas classes, né? Lembre-se que classes são conjuntos onde os elementos guardam alguma propriedade em comum. Para mim, todo conjunto deveria ser assim. Então, por exemplo, as classes S dos socialistas, e eu disse que não ia falar em política, mas o cara vem falar de socialismo e de pacifismo. Mas vamos lá. A classe S dos socialistas e a classe P dos pacifistas, consideramos 2 círculos que se intersectam e estão delimitados por um retângulo, como na figura 5. Então, nos diagramas de Venn, quando a gente usa um retângulo, a gente está representando o conjunto universo, certo? O conjunto de todos os elementos que estarão envolvidos no nosso estudo, seja lá que estudo for esse. O retângulo representa o conjunto universo. Dentro dele estão destacados 2 conjuntos, o conjunto S dos socialistas e o conjunto P dos pacifistas. Não quero nem saber o que significa ser socialista e o que significa ser pacifista. Apesar que a gente tem uma noção, né, quando estuda aí história, geografia, estudos sociais, de que socialistas são as pessoas que querem que a forma de governar a sociedade seja pensando nas classes sociais, e os pacifistas é aquela pessoa que acredita que o ser humano consegue desenvolver-se sem precisar articular-se por meio de guerras. Bem, os 2 círculos determinam 4 regiões no retângulo, cada uma representando uma certa relação entre as classes. Então, a região 1 representa todos os objetos de S que não são objetos de P. Então, aqui, essa região 1 aqui, né, são os elementos que estão no S, mas que não estão no P, né? Então, obrigatoriamente estão no S, mas obrigatoriamente também não estão no P, tá? Então, é a região 1. Socialistas não pacifistas, né? Então, o cara está aqui no S, ele defende que a sociedade deve ser organizada olhada por meio de suas classes sociais, mas ele não acredita que o mundo vai se organizar sem precisar de guerras. Ele pode precisar de guerras para isso. Bem, a região 2, os objetos comuns às classes S e P, ou seja, são socialistas pacifistas. Então, aqui estão os elementos daqueles que acreditam que a organização social deve pensar nas classes sociais, mas que também o mundo não deve pensar em guerras, deve se organizar por meio da paz, né? A região 3, os objetos de P que não são objetos de S. Ou seja, aqui os caras são pacifistas, mas eles não são socialistas. Eles querem que a sociedade se organize sem guerras, mas não obrigatoriamente olhando classes sociais como sua principal forma de se organizar, né? Então, são pacifistas que não são socialistas. Finalmente, a região 4 representa os objetos que não pertencem nem à classe S, nem à classe P. Ou seja, as pessoas que estão aqui fora, elas nem são socialistas e nem são
pacifistas, né? Então, vem, nos doa essa maneira de organizar as ideias, né, por meio dos diagramas. E muitos problemas que a gente resolve, desde a matemática lá do ensino básico, a gente usa diagramas de Venn, né, para entender as ideias, para fazer, às vezes, até algumas contas e tal. Para calcular certas quantidades, existem muitos exemplos de cálculos com conjuntos que você usa diagramas de Venn para facilitar as coisas. Então, para entender as ideias para as proposições, proposições categóricas, a gente pode usar os diagramas de Venn para facilitar o entendimento. Então, para representar graficamente as proposições categóricas, vamos adotar as seguintes convenções. Tá? Quero deixar claro aqui que essa é uma convenção específica desse autor. Tá? Esse autor escolheu essa convenção. Isso não significa dizer que todo livro que você for ler, a convenção usada vai ser essa. Tá? Então, toda vez que você for ler um livro, entenda primeiro a convenção que ele está usando. Ele pode estar usando uma notação totalmente diferente desse. Então, ele, para dar essas explicações que vem à frente, ele escolheu essa convenção. A convenção é a seguinte. Não está aparecendo. Ah, está aparecendo agora. Oi. Sumiu, foi por um tempo? Voltou agora? Beleza. Então, olha só. Ele diz o seguinte. Vamos adotar as seguintes convenções. Uma região branca significa que não sabemos se existem ou não existem objetos lá. Então, olho aqui para os diagramas, essas partes que estiverem em branco são as partes que eu não sei se tem ou não objetos lá. Uma região rachurada significa que não existem objetos. Então, essa parte aqui que está rachurada ou essa parte aqui que está rachurada significa que ali não há objetos, aquela parte é vazia. E um X em uma região significa que existe ao menos um objeto. Bem, aqui nesses dois diagramas não tem X, mas aqui vai ter, tá? Na próxima página. Então, um X significa dizer que existe pelo menos algum elemento ali. Então, por exemplo, aqui nessa nossa figura 6, na figura 6A, aqui, a região 1, que é essa daqui, né? A gente chamou de 1, 2, 3 e a de fora 4. A região 1 está rachurada e, portanto, não existe nenhum objeto na classe S, né, que não esteja em P. Ou seja, essa parte aqui que representa os elementos que estão em S, mas não estão em P, não vai ter elemento algum, por isso que ele rachurou. Tá? Ou seja, todo objeto de S está em P. Então, todos os objetos que estiverem em S aqui, obrigatoriamente também estão em P. Na figura 6B, a região comum às classes S e P está rachurada. Ou seja, essa parte aqui está rachurada. O que significa? Significa que não existem objetos da classe S na classe P e, portanto, nenhum S é P. Ou seja, aqui está dizendo que não existe nenhum elemento que está em S e em P ao mesmo tempo. Então, nenhum objeto que for S será P. Então, por exemplo, nenhum torcedor alagoano torce pelo Avaí. Nenhum alagoano torce pelo Avaí. Então, S é os torcedores de Alagoas e P são os torcedores do Avaí. Então, suponha que aqui fosse vazio. Significaria dizer que nenhum torcedor alagoano é torcedor do Avaí. Acho que tem alguém tentando entrar. Tem. Ok. Tá? Então, nenhum S é P. Note que a gente poderia fazer a afirmação contrária e dizer que nenhum P é S. Porque dizer que a interseção entre S e P é vazia é a mesma coisa que dizer que a interseção entre P e S é vazia. Tá? Ou seja, S interseção P é igual a P interseção S. Por isso que eu posso fazer a afirmação no sentido contrário também. Ok? Bem, aí aqui o caso do xzinho, né? Algum S é P. É o que está sendo afirmado aqui, porque eu tenho um X. E a gente está usando o X com a seguinte notação. E um X em uma região significa que existe existe ao menos um objeto naquela região. Tá? Então, quando eu tenho um X aqui no meio, eu estou dizendo que algum S é P. Ou seja, que existe pelo menos um elemento que está na interseção dos dois conjuntos.
E algum S não é P. Coloquei um X aqui, indicando que existe algum elemento que está no S, mas não está no P. Né? Então, algum S não é P. Essa seria a notação com diagrama de Venn. Bem, de Venn. Proposições particulares representadas em diagrama de Venn é o que tem aqui nessa figura 7. Bem, então já na figura acima, representamos as proposições particulares. O X na região 2 indica que existe ao menos um objeto da classe S que está também na classe P, né? É a leitura do que eu acabei de fazer, né? E colocamos o X na classe 1 aqui, tem 2 Os aqui desnecessário, denotando que existe algum objeto em S que não está em P, né? Foi o que eu acabei de ler aqui. Bem, aí ele vem para mais um exercício. Represente graficamente as proposições categóricas abaixo usando diagrama de Venn. Então, por exemplo, nenhum samba é música sertaneja. Então, como é que você vai representar isso graficamente? Bem, primeiro você vai fazer um retângulo. Primeiro você vai fazer um retângulo para representar o conjunto universo. Né? Depois você vai colocar 2 bolinhas para representar os 2 conjuntos. O conjunto do samba e da música sertaneja. Eita, eu acho que dá para fazer uma cópia. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Uma cópia. Colocar mais para cá. Vamos esticar uma para chegar na outra. Pronto. Vamos esticar essa aqui também. Tá. Então, a afirmação dele suponha que aqui você está com samba, né? Aqui, aqui indica o samba. Samba, né? Aqui está o conjunto do samba. E aqui está o conjunto das músicas sertaneja. Aí, o que ele está afirmando aqui? Nenhum samba é música sertaneja. Ou seja, ele está aqui afirmando que essa região aqui, ela é vazia. Ou seja, o que você deve fazer pela anotação que nós acabamos de estabelecer, você deve rachurar essa região, né? Porque a região rachurada vai indicar que ela é vazia. Vai indicar que ela é vazia. Então, você vai rachurar a região vazia para indicar que não existe nenhum elemento ali. Né? Nenhum samba é música sertaneja. Então, não tem nenhum elemento que esteja aqui no conjunto do samba que também seja música sertaneja. Opa, sumiram. Então, aqui Entendido? Então, a resposta ali para aquele exercício vai ser fazer uns diagramazinhos. Como na avaliação da gente é uma luta meio que de gato e rato, né? Eu fico tentando colocar um monte de exercícios, uma quantidade imensa de provas diferentes, para vocês não ficarem se ajudando, porque vocês são bondosos demais uns com os outros, e aí quem consegue ir bem na prova fica tentando ajudar quem não está entendendo. Então, provavelmente, eu vou encher de proposições, né? Vocês vão ter 150 provas diferentes. Cada aluno vai ter uma, para poder fazer cada um o seu diagrama e não ficar perguntando ao colega como é que foi o diagrama dele, tá? Então, se prepare. Para que isso, professor? Para poder avaliar, para ter uma avaliação diagnóstica correta, ver quem realmente está estudando. Pois bem, então, exercício 4, façam esses exercícios para irem entendendo as ideias e ver se estão realmente aprendendo, tá? Porque se não entenderem as ideias, não aprenderem, quando chegar na avaliação vão estar com dificuldade. Então, outro exercício aí, né? Determine, é o exercício contrário, né? Aqui ele te dá a afirmação e te pede para você fazer o diagrama, né? E nesse outro aqui ele te dá o diagrama e te pede para que você faça a afirmação. Então aqui, por exemplo, ele colocou um X. Ele está te dizendo que vai existir, né? Algum mamífero, a afirmação aqui é essa. Algum mamífero
algum mamífero não é carnívoro. É isso, né? Essa região é a região onde você tem os mamíferos que não são carnívoros. Então, algum mamífero é carnívoro. É isso que vai... É carnívoro. Ou, perdão, não é carnívoro. Então, é isso que você vai afirmar aqui. Algum mamífero não é carnívoro. Aqui, você está afirmando que essa parte é vazia. Ou seja, nenhum jovem é impetuoso. Vixe, que mentira, né? Aqui são jovens que não são impetuosos. Então, ele está dizendo aqui... perdão. Jovens que não são impetuosos. Então, eu estou afirmando ao contrário, né? O que é vazio aqui é o conjunto dos jovens que não são impetuosos. Então, eu estou dizendo que todo jovem, na verdade, ele é impetuoso, não é isso? Todo jovem aqui é impetuoso. Não existe nenhum jovem que não seja impetuoso. Todo jovem aqui é impetuoso. Se existir um jovem, ele está aqui. Ele é tanto ele é jovem como ele é impetuoso. Agora está certo, é afirmação verdadeira. Essa daqui, por exemplo, ó, quadrados e triângulos. Nenhum quadrado é triângulo. Ainda bem, né? Nenhum quadrado é triângulo. E nenhum triângulo é quadrado. Algum computador é objeto portátil. Tá certo? Então, são essas as brincadeiras que você vai fazer. E eu, na hora que estiver fazendo a prova, para cada um que eu for enviar, eu mudo o desenho. Coloco o X no lugar diferente do outro. E como eu tenho muitos lugares para colocar o X, eu posso fazer praticamente uma prova para cada um. Então, se preparem para responderem individualmente, tá? Não ficar pedindo Pode ajuda. fazer com 3 conjuntos também, ou mais, né, professor? Exatamente. Opções é o que não falta. E como eu fico fazendo assim, eu preparo a minha prova no TEC, né? Aí eu vou gerando os PDFs. Aí eu vou enviar a prova para vocês. Aí eu saio, altero, gero um PDF e mando para um. Aí altero, gero outro PDF e mando para o outro. Altero, gero o PDF e mando para o outro. Então, praticamente, dá para fazer uma prova para cada um. Não é muito trabalho não, professor. Não, é um trabalho que eu vou fazer questão de ter, para ter certeza o quanto vocês estão aprendendo, tá? Porque não vale a pena não tentar. Tem que tentar com força para aprender alguma coisa. É uma disciplina que vale a pena tentar. Bem, essa primeira parte da aula terminou, mas eu tenho uma outra parte aqui já preparada, que é a parte dos argumentos. Então vamos agora à parte dos argumentos, que é o segundo capítulo da nossa apostila, tá? Então a parte dos argumentos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a parte inicial? Foi só para estruturar, né, as noções de proposição e tal, mas foi muito importante, tá? Esse primeiro capítulo já traz um monte de raciocínio muito importante. Nós vamos avançar ainda mais, tem muita coisa para ver, mas muito importante. Essa forma de organizar o raciocínio é o que realmente vai ajudar você a entender o que é demonstrar em matemática. E eu acho que a junção desse nosso curso com aquele outro curso de lógica lá que eu deixei, vai dar uma noção boa de lógica e demonstrações para qualquer pessoa que conseguir maratonar as duas playlists que a gente vai montar, né? Que agora a moda é dizer maratonar, né? Inclusive, eu fiquei fora do universo das maratonas, porque durante o doutorado eu me proibi de maratonar as séries, né? Eu disse para mim mesmo, eu comecei o doutorado em junho de 2016, e aí eu disse para mim mesmo que não ia assistir séries, porque antes de 2016, se vocês pensarem um pouquinho, a fama era dos filmes, das novelas, etc. As séries ficaram populares mais ou menos nas proximidades de 2015 e 2016. E eu me proibi de maratoná-las, de olhar as séries. Então, eu me proibi de ver séries. Então, eu passei 16, 17, metade de 16, 17, 18, 19 sem assistir séries. Em 2020, quando eu voltei, no final de 2019, início de 2020, eu não consegui assistir séries porque eu tinha me proibido. Aí, resultado, até agora eu não tenho uma série que eu tenha feito toda. Eu não assisti nenhuma série até hoje. Aí eu fico brincando com vocês para vocês maratonarem as playlists. E confesso que até agora eu só consegui maratonar playlists de matemática e de coisas ligadas à matemática e estudar. Não tem conseguido também, né, Eliane? A gente quando... Mas não é do tempo do MacGyver, não, as Panteras. Sim, para mim eu tô por aí ainda, entendeu?
Estou no MacGyver, nas Panteras, no Highlander, né? O meu tempo ainda de assistir está sendo essas coisas. No Titanic, né? Outro dia disse para minha menina de 16 anos que ela tinha que assistir Titanic, porque Titanic é um clássico, e ela já ironizou, disse que é bobo. Bem, então eu ainda estou lá naquela época, mas a qualquer momento eu prometo que eu vou maratonar uma série, que é para não ficar dizendo para vocês maratonarem só as minhas playlists. Mas eu acho que vale a pena maratonar playlists de cursos legais. E tem vários, Unicamp, tem cursos até de Harvard, tem cursos gratuitos. A gente hoje não aprende o que não quiser. Bem, acho que quando juntar os dois cursos vai ter um monte de informações interessantes sobre lógica. Bem, aí a parte de argumentos, né? Bem, primeiro, proposições raramente importam quando elas estão isoladas, né? As proposições elas são interessantes quando você encadeia uma atrás da outra. E é isso que vai compor o tal do argumento. Então, um argumento é uma série, olha, série de novo, de proposições encadeadas, algumas das quais as premissas. Então, vamos logo acostumando, tá com a linguagem. Então, a gente vai ter proposições que, na hora em que você está montando um argumento, se caracterizam como premissas. Tem o objetivo de dar suporte, justificação ou evidência para a verdade de outra proposição. Ou seja, você junta um monte de proposições, que são as premissas, para garantir que uma certa proposição final, que você vai chamar de conclusão, ela é verdadeira, né? Então, essa junção de proposições que se chamam premissas e de uma proposição que se chama conclusão, essa série de proposições é o que a gente chama de argumentos, né? É muito importante a gente saber o que são argumentos e acostumar a lidar com eles, porque eles serão de utilidade na vida, né? Os argumentos são usados para nos convencer das coisas, para nos levar a tomar decisões, e essas decisões podem ser positivas ou negativas a partir dos argumentos que se colocam diante de nós, né? E aquelas premissas que nós acreditamos e as que não acreditamos vão nos levar a conclusões como verdadeiras ou falsas. Então, por exemplo, a pena de morte deveria ser adotada somente se ela intimidasse os assassinos. Veja, aqui se você olhar direitinho, já tem um argumento e já tem uma premissa. Ele está dizendo o seguinte, que se a pena de morte intimidasse os assassinos, então ela deveria ser adotada, né? Note que existe um argumento e existe uma conclusão nessa frase. Mas olhe mais. Entretanto, isso aconteceria apenas se os assassinos entendessem a consequência dos seus atos antes de agirem. Ou seja, de novo, se os assassinos entendessem a consequência dos seus atos antes de agirem, então a pena de morte deveria ser adotada, né? Então existe de novo uma premissa, um argumento e uma conclusão. E por fim ele diz, como isso não é assim, a pena de morte não deve ser adotada. Então a conclusão dele aqui, nessa sequência de argumentos, ela foi de que a pena de morte ela não deve ser adotada. Por que ela não deve ser adotada? Ora, porque ele está afirmando que essas premissas não são verdadeiras, né? Não é assim. Então, como isso não é assim, não pode-se ter essa primeira afirmação, né? A pena de morte deveria ser adotada. Ele concluiu que ela não deve ser adotada. Por quê? Porque ela, na verdade, não intimida os assassinos. E também porque os assassinos não entendem a consequência dos seus atos antes de agirem. Então, como essas premissas são falsas, então essa afirmação inicial não é verdadeira, portanto, a afirmação verdadeira é a negativa da afirmação inicial, né? Então, veja que é toda uma construção argumentativa. É claro que as pessoas consideram que vai ser na advocacia que essas coisas, por exemplo, são mais usadas, né? Uma sequência de premissas, uma retórica para defender o cliente, que é a posição do advogado. Por outro lado, o promotor faz uma sequência de premissas, organiza para construir um argumento para condenar a pessoa que está sendo julgada ali. Então, eles usam isso bastante. Só que a lógica deles não é a nossa lógica clássica,
nem tudo para eles é sempre verdadeiro ou falso. E enquanto um argumenta tentando defender a conclusão, o outro argumenta tentando dizer que a conclusão é falsa. Mas veja que já é um exercício muito interessante do raciocínio humano a partir da lógica, né? E isso é uma coisa que cabe até com maior naturalidade ao matemático do que até os profissionais das outras áreas. Até porque, possivelmente, a única ciência humana que tem verdades absolutas é a matemática. Porque os outros estudos humanos, os estudos sociais, os estudos diversos, né, da área da saúde, etc., todos eles afirmam verdades relativas, né? Sempre é verdade a partir de um certo ponto de vista, a partir de quem fala, a partir da sociedade que está no comando, a partir de quem está mandando. Então, as verdades elas mudam conforme o referencial. No caso da matemática, a única ciência em que trabalha com verdades absolutas, né? Então, o teorema de Pitágoras é verdade para todo triângulo retângulo. Não tem o que discutir, não há relatividade nisso. É verdade e pronto, né? As verdades matemáticas elas são assim. Bem, então a conclusão desse argumento é a proposição: a pena de morte não deve ser adotada. É essa daqui. As outras proposições são premissas, são as premissas. São elas que oferecem as razões ou justificativas para a conclusão. Então ele usou essas proposições anteriores para concluir que a pena de morte não deveria ser adotada. Premissas e conclusão. Pois bem, como argumentos são tentativas de se prover evidência ou suporte a certas afirmações, elas frequentemente contêm palavras como portanto, assim, logo, consequentemente, ou então, antes de suas conclusões. Então essas palavras, elas geralmente vão ajudar você a entender que aquilo ali é a conclusão. De modo semelhante, palavras ou expressões como porque, na medida em que, desde que, ou como, acompanham as premissas de um argumento. Então essas palavras geralmente estarão acompanhando premissas, enquanto que as anteriores acompanham conclusões. Então, tais palavras que a gente chama de indicadores, elas nos ajudam a identificar as premissas, né, e a conclusão de um certo argumento. Além disso, as conclusões normalmente aparecem no fim de um argumento, mas isso nem sempre é verdade. Às vezes a conclusão vem antes, às vezes a conclusão vem no meio. Então, por isso, esses indicadores facilitam você perceber onde está a conclusão e onde estão as premissas, né? Ele dá 2 exemplos aqui. A vereadora Vera é a pessoa indicada para o cargo. Veja, essa é a conclusão que ele quer chegar, tá? Ele já está aqui com a conclusão. Ele quer concluir que a vereadora Vera é a pessoa indicada para o cargo. Aí ele começa a jogar as premissas. Isso é porque ela possui a maior experiência legislativa entre todos os candidatos e porque ela não irá colocar os interesses privados acima dos interesses públicos. Vale ressaltar que aqui são as premissas, aqui é a conclusão, mas nós não estamos discutindo numa discussão de valor. Nós não sabemos nem quem é a vereadora Vera, muito menos se ela possui maior experiência legislativa entre os outros candidatos, entre todos os candidatos, e não sabemos também se ela vai colocar os interesses privados acima dos públicos. A gente nem conhece a vereadora Vera, mas a gente está só olhando a estrutura lógica. Então, por exemplo, um discurso como esse vai levar você a concluir que a conclusão aqui é falsa ou verdadeira a partir do conhecimento anterior que você tem a respeito da vereadora Vera. Bem, isso vai me lembrar outras coisas que eu não quero falar agora. Então vamos lá. Bem, Calisto orbita Júpiter. Logo, ele não é um planeta. Então a conclusão agora apareceu no meio aqui, ó. Ele está afirmando que o tal do Calisto, ele orbita Júpiter, né? E, consequentemente, ele não é um planeta, né? Então, a conclusão é essa. Calisto, ele não é um planeta, pois apenas corpos que orbitam estrelas podem ser planetas. Então, Calisto é um satélite, né? Ele fica orbitando o planeta Júpiter. Então, ele é um satélite, ele não é um planeta.
veja que a conclusão aqui apareceu no meio do argumento, enquanto que aqui a conclusão apareceu no início. Então, nos exemplos acima, as conclusões são as proposições em itálico, essas que eu acabei de destacar. Mas, quando queremos nos concentrar na essência de um argumento, podemos reorganizá-lo de modo a eliminar as palavras indicadoras e a colocar a conclusão no fim. Por exemplo, o primeiro argumento que nós vimos, né, nesse nosso texto, logo quando começamos a falar de argumentos, ficaria assim, né? Lá era a questão da pena de morte e a gente concluiu que a pena de morte não deveria ser adotada, né? E os argumentos que tinham lá, sem usar as palavras que a gente chama aqui de indicadores, sem precisar usar esses indicadores, separando só as proposições, seriam assim: a pena de morte deveria ser adotada somente se intimidasse os assassinos. Ou poderia ser escrito ao contrário, né? Se intimidasse os assassinos, então a pena de morte deveria ser adotada. Aí você separa uma outra proposição. A pena de morte intimidaria os assassinos somente se eles entendessem as consequências de seus atos. Ou poderia também ser escrito assim: se os assassinos entendessem as consequências de seus atos, então a pena de morte deveria ser adotada, né? Então, note que o nosso somente se, que a gente usa tanto em matemática, principalmente com o se, somente se, ele pode ser sempre escrito como se isso, né? O se primeiro aqui. Então, se os assassinos entendessem as consequências de seus atos, a pena de morte os intimidaria. Então, o somente se, ele sempre pode ser colocado para frente aqui, né? Nesses dois argumentos. Bem, nessas duas proposições. Então, os assassinos não entendem a consequência de seus atos. É mais uma proposição. Então, para você concluir que a pena de morte não deve ser adotada, é preciso que você aceite todas essas premissas. Então, por exemplo, se você não considera que os assassinos não entendem a consequência de seus atos, se você acha que todo assassino entende a consequência de seus atos, então você não vai concluir isso daqui. Você vai discordar. Mas se você acha que algum assassino não entende a consequência de seus atos, você não vai aceitar que a pena de morte seja adotada, porque você vai temer que alguém que não entende a consequência de seus atos seja morto, né? Seja morto. Então, para você aceitar uma conclusão, é preciso que você aceite todas as premissas. Então, por exemplo, a famosa frase bandido bom é bandido morto, né? Isso significa dizer que você não considera que nenhum bandido vivo seja bom, possa se tornar bom. Isso significa dizer que você considera que todo mundo que cometeu um ato criminoso, ele não pode se tornar bom, né? Então, por exemplo, se você pega um cargo público e você pega assessores e você tem uma verba que é determinada pela justiça para você contratar esses assessores, pagar esses assessores, e você vai pegar parte desse dinheiro, você está desviando o dinheiro público, portanto você está cometendo um crime, logo você é um bandido. Então, se você é um bandido, você deveria estar morto. Então, de repente, a pessoa que enuncia a frase bandido bom é bandido morto, ela vai ter momentos em que ela vai aceitar as premissas e vai ter momentos em que ela não vai aceitar as premissas. Portanto, ela pode não concluir que a frase bandido bom é bandido morto seja uma conclusão correta ou não. Tudo vai depender de como ele aceita as premissas ou ele não aceita as premissas. Ok? Então, bandido bom é bandido morto, mas todo bandido? Que bandido? Os bandidos meus amigos serão? Ou só os bandidos que eu não gosto? Bem, essa relatividade é uma relatividade perigosa. Bem, então vamos continuar. As proposições 1, 2 e 3 são as premissas e a proposição 4 é a conclusão. A gente, por convenção, está escrevendo assim. As premissas vêm, aí no final a gente coloca uma linha e coloca a conclusão, tá certo? A conclusão depois das premissas. Essa linha daqui é exatamente a nossa divisão da conclusão. É onde vai começar. Portanto, a pena de morte não deve ser adotada, né? Ou então a pena de morte não deve ser adotada, né? A palavra que vai nos ajudar a identificar
que é uma conclusão, viria justamente aqui no lugar onde está essa linha. É isso que ele está dizendo aqui, né? Por convenção, quando queremos detalhar um argumento, atribuímos um número ou rótulo, no caso a gente está usando 1, 2, 3, a cada proposição, e separamos as premissas da conclusão por uma linha, que funciona como uma conjunção, portanto. E aí ele dá aqui um exercício para você, diz, reescreva os argumentos abaixo, separando as premissas da conclusão como no exemplo acima. Então, você deve escrever 1 e colocar a primeira proposição 2, colocar a segunda proposição 3, colocar a terceira, depois passar um traço e colocar a sua conclusão. Já sabe que no exercício de avaliação, né, numa prova, é isso que vai acontecer, tá? Eu vou pedir para você escrever nesse formato e vou te dar o texto assim, né, embaralhado, onde você é quem vai ter que descobrir o que é premissa, o que é conclusão e separar daquela forma, tá bom? E mais uma vez, eu tenho 1.500 possibilidades de mexer nisso, até com a mesma sequência de premissas e proposições, eu posso fazer as frases ficarem embaralhadas. Então, não adianta você, colega, eu estou com uma questão que fala sobre tal assunto. Pode ser que a prova do colega esteja embaralhada de uma maneira diferente. As premissas dele podem ser outras. E aí, se você pedirem ao colega para dar a sequência de proposições dele, você pode acabar colocando a sequência de um argumento que não é o que está na sua prova, tá? E aí, quando eu for corrigir, eu vou dizer, caramba, o Carlos fez a prova do Vlamir, o Vlamir fez a prova do Marcos, o Marcos fez a prova... Estou brincando com o nome de vocês, tá? Eu estou brincando exatamente porque sei que vocês não vão fazer isso. Bem, então, tá aqui o exercíciozinho, coloca nesse formato aqui, tá? Coloca as premissas, depois coloca a conclusão depois de uma linha. Pois bem, forma versus conteúdo. Bem, até agora a gente não tinha se preocupado com o conteúdo, se o conteúdo era verdadeiro ou não, né? Mas é bom parar para pensar sobre essa questão, né? Finalmente, quando é que o conteúdo é considerado, como é que a gente vai considerar o conteúdo, até mesmo para poder definir se é verdadeiro ou falso, né? A gente, de certa forma, olha para o conteúdo, mas é bom deixar claro que a gente está olhando para a forma e não para o conteúdo. Nosso interesse aqui não é o conteúdo da premissa ou da proposição. O nosso interesse não é o conteúdo, o nosso interesse é a forma apenas. Então vamos lá. No estudo da lógica, estamos mais interessados na forma dos argumentos do que no seu conteúdo. Então considere o seguinte exemplo. Pedro foi morto a tiros em seu apartamento. Pelas imagens da câmera de segurança, apenas Antônio teve contato com Pedro na noite do crime. Um exame de resíduos detectou a presença de pólvora nas mãos de Antônio. Então, a conclusão, Antônio matou Pedro. Então, olha só, o argumento acima ele pode ser reescrito na seguinte forma, né? Eu posso dizer, P foi deixado no estado E através do meio M. Bem, então quem é o P? O P é o Pedro, né? Ele foi deixado no estado E, ou seja, ele foi deixado morto, né? Através do meio M, ou seja, por meio de uma arma de fogo. Então, aqui o que a gente está argumentando? Ó, o P é o Pedro, né? O E é morto e o M é o uso da arma de fogo, tá? Então, P foi deixado no estado E através do meio M. Apenas A, ou seja, apenas Antônio, né? O A vai ser o Antônio, esteve em contato com P, esteve em contato com Pedro. É a nossa segunda aqui. Né? Pelas imagens, apenas o Antônio teve em contato com Pedro. E A utilizou o meio M, ou seja, Antônio utilizou a arma de fogo. E qual foi a conclusão? Foi que Antônio deixou Pedro no estado de letalidade, morto. Né? Antônio deixou Pedro morto. Então, veja, nós fizemos uma argumentação aqui e colocamos umas letras para representar as variáveis envolvidas na argumentação.
Tudo bem? Essa brincadeira de botar uma letrinha para representar cada uma das variáveis da argumentação, todo mundo entendeu bem, né? Porque a ideia agora é comparar com uma outra argumentação, tá certo? Então, entendido bem, a gente tem que entender letras, matemático tem que entender isso com maior facilidade, né? P é uma coisa, mas P de repente pode se tornar outra. P é o que eu defini que é. Tanto que ele colocou ali morto com a letra E e arma de fogo com a letra M. Então, ele até fez uma brincadeira, uma confusão do M com o E, justamente para deixar você meio zonzo do que é estar morto com E e ter arma de fogo com M. Bem, porque a arma de fogo não foi F, né? E porque o morto não era o M. Bem, é até meio para deixar você acostumado com a ideia de que a letra ela pode ter o significado que tem que ter. Então, vamos para o próximo exemplo. Ó. Já o argumento. A vidraça que dá para o pátio foi quebrada por uma bola. Apenas Joãozinho estava no pátio. Joãozinho estava brincando com a bola. E aí a conclusão, Joãozinho quebrou a vidraça do pátio. Bem, isso se encaixa no mesmo modelo do primeiro argumento, tá? Apenas mudando a interpretação dos símbolos para... Bem, o A agora não é mais... Quem era o A? O A era o Antônio, né? O A era o Antônio. Bem, são interpretados como Antônio, que era o A, né? O E era morto, o M era arma de fogo e o P era o Pedro. Então, agora nessa nossa argumentação, o A é o Joãozinho, o E vai ser quebrada ao invés de morto, o M ao invés de arma de fogo vai ser a bola e o P ao invés de Pedro vai ser a vidraça do pátio, né? Então, olha só, o que está sendo dito aqui, vamos ler aqui assim, né? P foi deixado no estado E através do meio M. Então, quem é o P para nossa argumentação agora é a vidraça do pátio. Quem é o E? Quebrada. E quem é o M? É a bola. Então, o que está sendo dito aqui é que a vidraça foi deixada no estado quebrado, né, através da bola, né? Apenas A, ou seja, apenas Joãozinho, esteve em contato com a vidraça do pátio, que é o P, né? E A quem é o Joãozinho, né? A utilizou a bola, que é o meio M. E aí qual é a conclusão? Joãozinho deixou a vidraça no estado quebrado, tá certo? Então, essa mesma forma de argumentar aqui, se você passa a dizer que o P não é mais o Pedro e sim a vidraça, que o E não é mais morto e sim a quebrada, né? Que o M não é mais arma de fogo e sim a bola, e que o A não é mais o Antônio e sim o Joãozinho, essa mesma forma de argumentar aqui, essa mesma estrutura de argumentação, serve para esse caso e serve para o caso seguinte, né? Então, o que a gente pode concluir? A grande vantagem de se trabalhar com modelos de argumento é que tudo que descobrimos sobre um modelo se aplica a todos os argumentos que se encaixam nele. Ou seja, aquela mesma sequência lá de letrinhas, ela tanto diz para você essa problemática, como ela diz para você essa outra problemática aqui. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas existem programas hoje em dia, inclusive para serem usados no julgamento, né? Existem programas em que você dá os dados do caso para ele e ele julga no direito também, julga se o cara é culpado ou não, né? Existem umas probabilidades lá, inclusive já descobriram que esses programas, esses algoritmos que estão sendo colocados, às vezes são carregados de preconceitos, e aí acabam julgando com maior probabilidade de ser culpado se o cara é pobre, se é negro, se é dependendo da etnia, do lugar onde nasceu, etc, né? Os próprios algoritmos já estão cheios de defeitos relacionados aos nossos preconceitos, né? Os seres humanos já estão colocando os seus preconceitos nos algoritmos, assim como nos algoritmos do Facebook, nos algoritmos que escolhem transmissão de mensagem em massa no WhatsApp, etc., né? Já existe um monte de coisas que o ser humano está emprestando seus defeitos e seus preconceitos a esses algoritmos, né? Então, as ideias, elas se baseiam justamente nessas coisas assim, em que você tem uma sequência estruturada de raciocínio que se aplica a vários casos.
Então, por isso, você consegue criar algoritmos que pensam coisas que parecem que nunca poderiam ser pensadas por um algoritmo computacional. Bem, falar agora um pouco sobre algoritmos dedutivos e indutivos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falo demais. Ou é como disse a Valderei, estamos prestando atenção. Pode continuar, professor. Tranquilo, né? Estão calados, como disse a Williane. Eu paro, de vez em quando, para perguntar. Vai que tem alguma pergunta. Bem, mas vocês podem assistir inúmeras vezes, né? Me fazer repetir a mesma coisa 10 vezes. E aí, se não entendeu, acabar entendendo e fazer os exercícios direitinho. Bem, argumentos dedutivos e indutivos. Muito interessante essa parte aqui também. Um argumento dedutivo é um argumento no qual acredita-se que as premissas fornecem uma garantia da verdade da conclusão. Olha só que coisa forte, né? Ele vai ser um argumento dedutivo quando você, ao olhar as premissas, você tem certeza da conclusão. Então, esse é o argumento mais desejado de todos, né? Se ele pode garantir que a conclusão é verdadeira. Então, em um argumento dedutivo, a interpretação das premissas, a intenção das premissas é fornecer um suporte tão grande à conclusão que é impossível a conclusão ser falsa. Impossível a conclusão ser falsa, se as premissas forem verdadeiras. Já o argumento indutivo, bem, esse é mais fraco. Esse é mais fraco e é o mais usado, especialmente na política. Acredita-se que as premissas fornecem uma garantia de que é provável ser verdadeira. Provável, né? Não é uma coisa de conclusão, verdade da conclusão. Não é impossível que seja falsa. É provável que seja verdadeira. Em um argumento indutivo, a intenção das premissas é fornecer, né, um suporte suficiente à conclusão, de modo que é improvável que a conclusão seja falsa. Então, aqui é impossível que a conclusão seja falsa. Aqui é improvável, é algo mais fraco, que a conclusão seja falsa, no caso das premissas serem verdadeiras. Ok? Sentiram a força do argumento dedutivo, né? E a fragilidade do argumento indutivo? Então, é interessante olhar por esse lado aí. Bem, a diferença entre os dois tipos de argumento vem do tipo de resolução, ou melhor, de relação, que o autor ou expositor do argumento considera haver entre as premissas e a conclusão. Se o autor do argumento considera que a verdade das premissas estabelece definitivamente a verdade da conclusão, devido à definição dos termos, a vinculação matemática ou a necessidade lógica, então o argumento é dedutivo. Então, sentiu? Se você está num grupo que todo mundo concorda com você, então toda a argumentação que você faz vai levar a conclusões que todo mundo vai achar que é verdadeiro. É a história da bolha, né? Eu vivo numa bolha, eu só converso no Facebook com pessoas que concordam com coisas que eu concordo. As pessoas que não concordam comigo, elas ficam caladas quando eu coloco lá uma afirmação muito radical. Elas não vão lá para rebater, porque são meus amigos, são da minha bolha. E as que concordam vão lá e comentam, aumentando ainda mais a minha certeza de que aquilo que eu penso é verdadeiro, porque essas pessoas consideram as mesmas premissas que eu considero como verdadeiras. Então as conclusões que nós tiramos são sempre verdadeiras para todo mundo. Aí quando você entra em contato com alguém que não está na sua bolha, aí você joga uma sequência de premissas e a pessoa discorda de algumas delas, ou de todas, ou da maioria. E aí as conclusões que você chega nunca serão aceitas. E é por isso que você vai ver as tais das polaridades. Se por acaso você está num extremo muito a um lado e o outro está no outro extremo muito ao outro lado, as premissas desses dois grupos, elas são totalmente distintas, né? Então, por exemplo, se eu tenho por premissa que professores são pessoas que nunca vão desenvolver ou tentar manipular a sexualidade das crianças, os professores das séries iniciais, se eu tenho por premissa que professores não são assim, então eu nunca vou aceitar a argumentação de que exista a intenção de
de se estabelecer identidade de gênero para a criança ou obrigar as crianças a variarem de gênero. Porém, se eu tenho por premissa que isso é possível, então quando essa afirmação vem, automaticamente eu já me incomodo. Poxa, deve ser verdade. Então, dependendo das premissas que você carrega, né, você vai para um lado ou para o outro. Por exemplo, eu tenho por premissa que não é possível que todo mundo que já subiu aí, viajou a grandes alturas, os astronautas, o pessoal que jogou aí satélites, né? As empresas de telefonia, que tem satélites por aí voando, existem satélites pra caramba voando sobre a Terra e tem imagens claras de que a Terra é uma esfera. Então, eu nunca voei, mas eu posso fazer umas contas aqui com a angulação do Sol e concluir que realmente a Terra tem um arco. E eu posso fazer isso em várias direções. E aí eu concluí que a Terra é esférica. Posso fazer isso por uma conclusão lógica dedutiva. Mas eu também posso fazer por uma conclusão lógica indutiva, por eu não acreditar que todo mundo que jogou satélites para voar sobre a Terra esteja mentindo quando diz que a Terra tem um formato esférico. Então, eu repudio a conclusão de que a Terra é plana. Mas, de repente, alguém pode não aceitar essas minhas premissas. Acreditar que todo mundo que jogou satélite na Terra a uma certa altura e que está filmando a Terra e que está vendo no formato da Terra uma esfera, né, algo esférico, todo mundo está mentindo. Na verdade, a Terra é plana, ela tem uma abóboda que separa ela do resto do universo e que Deus está lá em cima dessa abóboda e que acima dessa abóboda não há nada. Bem, é a dedução do terraplanista, certo? Então, as premissas do terraplanista são totalmente diferentes da minha. Então, você determina as bolhas onde vai estar a partir das suas premissas, tá certo? Então, tem um raciocínio. Quando chega próximo à borda da Terra, aí a pessoa ela é transportada para o outro lado. Ah, ela é transportada para o lado do divino, é isso? Eu acho que seja, né? Quando está chegando no final da Terra, que atravessa aí, ela é transportada para o outro lado. Ou cai, aí né? Volta tudo de novo. Cai, sei lá. Ou dá um passeio na abóbada, né? Bem, você haja premissa, viu, Vlamir? E você, Vlamir, que é físico, deve ficar arrepiado com certas coisas, né? Aí é quando são bolhas com interseção zero, e aí, pô, não dá nem para conversar com uma pessoa que vai defender o terraplanismo, porque você não consegue mais, as suas premissas estão estabelecidas em proposições totalmente contraditórias às proposições do outro. Ou seja, se as suas proposições valem, as do outro não são verdadeiras. Se as do outro valem, as suas não são verdadeiras. E aí se estabelecem as bolhas e as dualidades, né? Que são naturais, diga-se de passagem. Espero eu que o conjunto dos não terraplanistas, dos terras esferistas, vamos chamar assim, dos que acreditam que a Terra tem um formato parecido com o de uma esfera, eu espero que esse conjunto seja imenso e que o de terraplanista seja bem pequenininho. Apesar de que uma pesquisa recente disse que 7 milhões de pessoas no Brasil são terraplanistas, o que já dá um número de votos imensos para políticos ruins, né? Bem, mas eu vou seguir em frente aqui, porque todo terraplanista vota em político ruim, eu não tenho a mínima dúvida. Bem, então seguindo em frente, bem, foi minha proposição, né? Se é verdadeira ou falsa, vai depender do entendimento de cada um. Então, se o autor do argumento considera que é verdade, as premissas estabelecidas definitivamente, a verdade da conclusão vai se estabelecer, né? Devido à definição dos termos, a vinculação matemática, e quando a vinculação é matemática, geralmente a conclusão é verdadeira mesmo, ou a necessidade lógica, ou seja, se não é verdade, vai ferir a lógica. Então o argumento ele é dedutivo, né? Quando você depende de todas essas coisas aí. Bem, se o autor do argumento não acha que a verdade das premissas estabelece a verdade da conclusão em definitivo, mas mesmo assim acredita que sua verdade fornece uma boa razão para acreditar que a conclusão é verdadeira, então você está diante de um argumento indutivo, né? Então, se você tem argumentos que fecham totalmente a veracidade a partir de suas premissas, né, o autor, a pessoa que afirma essas premissas e aqueles que estão lendo
consideram que é sempre verdade aquelas premissas, então o argumento será dedutivo. Mas se você não garante plenamente que é verdade, mas a probabilidade de que seja verdade é muito alta, então o argumento é indutivo. Bem, os seguintes argumentos são exemplos de argumentos dedutivos, né? Por exemplo, há 32 livros na prateleira superior da estante e 12 livros na prateleira inferior. Então, não há livros em qualquer outro lugar da minha estante. Então, conclusão. Se eu tenho 32 na superior e 12 na inferior e não há nenhum livro em outro lugar, então o total de livros na estante é 44, que é a soma de 12 com 32. Isso é um argumento dedutivo, não tem o que se discutir. Tem 44 livros e acabou, né? Bem, eu pelo menos considero essas premissas verdadeiras. Se vocês consideram também, então isso passa a ser um argumento dedutivo. Agora, Bergen é uma cidade da Noruega ou da Suécia. Noruega e Suécia são países da Escandinávia. Então eu posso concluir que Bergen é uma cidade da Escandinávia. Eu não sei se Bergen é da Noruega ou se ele é da Suécia. Inclusive não sei mesmo. Mas se é de uma das duas apenas, não pode ser de uma outra que não esteja na Escandinávia, e a Noruega e a Suécia estão na Escandinávia, então quando eu afirmo que Bergen é da Noruega ou da Suécia, eu já estou afirmando que que Bergen de fato é da Escandinávia. Então eu posso chegar a essa conclusão. Bergen é uma cidade da Escandinávia. Isso daqui é um argumento dedutivo. É um argumento dedutivo, não é uma indução. Eu não criei um monte de informações para acreditar muito fortemente que é verdade. Eu estou afirmando com certeza que Bergen é uma cidade da Escandinávia, né? É a mesma coisa que dizer X pertence a A ou a B. A e B são subconjuntos de C. Então eu posso afirmar que X pertence a C, né? É a mesma ideia, né? Bem, no primeiro caso, a conclusão segue das premissas por causa de uma relação matemática óbvia. Se uma urna está dividida em exatamente dois compartimentos separados, ou seja, prateleira de cima e prateleira de baixo, né? Um contendo X objetos e outro contendo Y, então a urna contém a soma X mais Y, 12 mais 32, ou seja, 44. Já no segundo caso, a conclusão segue das premissas em virtude das definições dos termos, uma vez que a Escandinávia é a região do norte da Europa, que abrange Suécia, Dinamarca e Noruega. Então, se Bergen eu garanto que está na Noruega ou na Suécia, então eu posso garantir que está também na Escandinávia, porque por causa das definições do que é a Noruega, do que é a Suécia e do que é a Escandinávia. Bem, por outro lado, argumentos indutivos podem apelar para quaisquer considerações que possam aumentar a probabilidade da verdade da conclusão. Assim, argumentos indutivos podem tomar as mais variadas formas, incluindo o uso de estatísticas, generalizações de experiências passadas, analogias, apelo a evidências, uso de opiniões de especialistas, testemunhas ou autoridades. Quer dizer, o cara, quando está diante de um argumento que ele é apenas indutivo, ele vai brigar com Deus e o mundo para tentar argumentar, colocar premissas que possam convencer o interlocutor a acreditar naquilo que ele quer concluir, tá certo? Isso é o tal do argumento indutivo, muito usado na nossa sociedade e no nosso cotidiano. É a intenção de nos convencer. E geralmente são ditas frases que a gente não para duvidar. Inclusive, eu sou especialista em duvidar das frases e criar confusões. Eu sou um péssimo morador de grupo de WhatsApp, porque o pessoal às vezes faz umas afirmações que é possível de duvidar, e eu sou aquele cara que vai lá e coloca, mas e se tal coisa não acontecer? Pronto, eu só digo essa frase e não digo mais nada. Aí a briga começa no WhatsApp. A minha frase causa 150 postagens posteriores à minha, uns me defendendo e outros me criticando. Eu sou ótimo. Então, eu adoro destruir argumentações indutivas, né? Então, como a que eu acabei de falar, né? O bandido bom é o bandido morto. Aí eu coloco lá, mas que bandido, né? Será que se o meu irmão for o bandido, eu quero ele morto? Bem, então tem que se pensar direitinho, né?
eu gosto muito de brincar com essas coisas. E o raciocínio matemático ajuda muito. Bem, então vamos lá. Os argumentos da sessão anterior, né? Aquele mesmo lá que a gente já tinha concluído que o Antônio matou o Pedro. A gente não tinha a mínima dúvida, né? Quando a gente leu aquele negócio lá, poxa, o Antônio era o único que tinha entrado em contato com o Pedro. Foi encontrado vestígio de pólvora na mão do Antônio. Então o Antônio matou o Pedro. A gente já tinha concluído isso. Mas olhe que isso é um argumento indutivo, não é dedutivo. Aí o cara começa a colocar aqui os porquês. É o que o advogado de defesa faria, ó. Antônio matou o Pedro, né? O Joãozinho quebrou a vidraça do pátio. São exemplos de argumentos indutivos. Veja como dá para destruí-los, ó. Eles são altamente prováveis, se assumirmos que as premissas são verdadeiras. Mas em ambos os casos, não podemos garantir com certeza absoluta. Uma bola chutada de longe pelo vizinho pode ter quebrado a vidraça, ou o assassino de Pedro pode ter editado as fitas das câmeras de segurança onde só o Pedro aparecia, né? Ele tirou ele de lá, entendeu? O fato de haver pólvora nas mãos de Antônio não prova nada por si só. Ele podia ter treinado tiro no dia anterior. Então, é isso que o advogado vai fazer. Você vai lá acusar o Antônio, que o Antônio matou o Pedro, o advogado vai dizer, peraí, será que essas fitas são verdadeiras? Né? O Temer aparece no áudio dizendo, tem que manter isso aí. Aí o advogado vai dizer, peraí, mas a gente pode confiar nessas fitas? Como essas fitas foram adquiridas? Né? O hacker vai lá e invade o Telegram, pega milhares e milhares de mensagens. Aí aparece alguém dizendo, mas será que essas mensagens são verdadeiras? Será que não manipularam essas mensagens? A forma como acessaram essas mensagens foi criminosa. Então, como a forma como acessaram é criminosa, as mensagens deixam de ser verdadeiras. E nesse momento, o advogado tira o foco ao fato de que as mensagens mostram um procedimento jurídico equivocado, que você não pode ter o juiz se comunicando com os promotores para lascar o réu. Você não pode ter isso, né? Como você também não pode ter o juiz se comunicando com os advogados para proteger o réu. O juiz não pode nem estar se comunicando com os promotores, nem com os advogados para tomar decisão nenhuma. Ele tem só que olhar os autos. Se os autos têm provas concretas, ele condena. Se não tem provas concretas, ele não pode condenar. Né? É simples assim. Tem que se usar uma lógica clássica. Né? É verdadeiro ou é falso? Não, foi o fulano que afirmou. Mas o fulano provou alguma coisa? Ele trouxe alguma coisa para provar? Né? É assim que a coisa tem que ser trabalhada. Então, você não pode afirmar que o Antônio matou o Pedro muito rapidamente. Você tem que fazer toda uma investigação cuidadosa, né? A bola quebrou a vidraça, será que a bola foi mesmo do Joãozinho? Será que não jogaram essa bola de longe? Ele, coitado, era o único que estava no pátio. Podia estar jogando uma bolinha dele lá, mas não foi a bola dele que quebrou. A bola que quebrou foi outra e o vizinho já pegou a bola de volta. Você não tem nem a prova do crime do vizinho, né? Então, pode ter sido editado as câmeras, entre outras coisas. Então, da mesma forma, Joãozinho brincar com a bola não quer dizer que ele quebrou a vidraça. Mas, quando reunimos todas as premissas, a probabilidade da conclusão aumenta, né? Então, o pedalinho da Marisa está no lago. Ou a probabilidade de que aquele sítio ali é do Lula. Pronto. Foi a conclusão da justiça. Mas aí o Lula vai e argumenta, não, mas a gente visitava o cara e no meu apartamento eu não tinha como colocar um pedalinho. Então eu deixei o pedalinho no sítio do meu amigo, onde eu visitava constantemente. E aí, bem, o quanto é verdade, o quanto não é a briga que vai ficar de você acreditar nas premissas ou não acreditar nas premissas. E aí você vai gritar que o cara é um bandido, o outro vai gritar que não é. Um é extrema de um lado, o outro é extrema do outro. E no final as paixões vão ficar mandando nessas coisas todas, né? Então a busca do equilíbrio, etc, um monte de coisa vai se colocar aí. Mas graças a Deus a matemática não trabalha com esse tipo de lógica, tá? Que fique muito no indutivo. A indução que nós temos é a indução matemática. E a indução matemática não deixa dúvida. É verdadeira ou é falsa. Você sempre consegue provar. Ou se você não consegue provar, você afirma que não dá para provar e acabou. É assim que trabalha a matemática. Ou é verdadeiro, ou é falso, ou não dá para provar. E quando não dá para provar, acabou também o problema. Tá bom? Então, o fato de haver pólvora nas mãos do Antônio não prova nada por si só também, né?
Então, essa é uma característica dos argumentos indutivos. Sempre é possível aumentar a probabilidade da conclusão com auxílio de novas premissas. Se adicionássemos a premissa, a testemunha T viu A alterar o estado de P, aí os argumentos ganhariam ainda mais força. Então, uma testemunha T que viu o Joãozinho alterar o estado da vidraça, ou seja, quebrar a vidraça, faria com que o argumento ficasse mais forte. Ou uma testemunha T que viu o Antônio matar o Pedro. Então, aí acabou, né? Aí ficava muito mais forte. Então, quando você tem uma testemunha, aí a coisa fica mais forte. Mas, mesmo assim, ainda vem a questão da probabilidade, né? Será que a testemunha não é um inimigo do Antônio, que quer sacaneá-lo, quer ver ele preso? Será que a testemunha que está dizendo que o Joãozinho quebrou a vidraça não foi, na verdade, o vizinho que quebrou a vidraça e quer salvar o dele? Então, ainda vai ter que rolar aí uma discussão. Agora, se você tem muitas testemunhas, aí o argumento fica ainda mais forte. Vai aumentando a probabilidade do argumento indutivo ser aceitável, tá bom? Bem, então é essa diferença entre o nosso argumento dedutivo e o nosso argumento indutivo. Bem, argumentos indutivos são muito comuns nas ciências e no uso cotidiano. Também em matemática, o processo de raciocínio indutivo exerce um papel importante na formulação de conjecturas, tá? Não de proposições, mas de conjecturas. E na resolução, quer dizer, uma conjectura é uma proposição, mas ainda não provada se é verdadeira ou falsa. Quando eu chamar proposição no caso de matemática, são proposições já provadas, né? Então, formular conjecturas, você pode usar de fato o raciocínio indutivo. E para resolver problemas você pode fazer induções antes de chegar a deduções. Bem, mas ao contrário de outras ciências, onde normalmente sequer é possível afirmar que algo é verdadeiro, né, verdade 100%, com 100% de certeza, na matemática o objetivo, né, a nossa intenção é exatamente chegar à certeza absoluta das proposições. Então na matemática, se alguma coisa está em dúvida, então está em dúvida. Não se pode afirmar nem para A nem para B. O matemático, ele aceita, por exemplo, o matemático nunca seria um ateu, nem tampouco seria um crente, né? A princípio, o matemático nem pode ser ateu, nem pode ser crente, porque ele não consegue provar que Deus existe, nem que não existe. Então, por essência, o matemático deveria ser um cara que não prova nenhuma das duas coisas. Eu acho que chamam de agnóstico, né? Porque o cara tem que ser agnóstico, porque ele não consegue provar, então, se ele não prova, ele não pode afirmar, tá? Então, não dá para chegar à certeza, a intenção é chegar à certeza absoluta das proposições, e, portanto, a exposição de qualquer teoria matemática consiste basicamente no encadeamento de vários argumentos dedutivos, tá? Então, é isso. Argumentações matemáticas são encadeamentos dedutivos. Indução, a única que nós aceitamos é a indução matemática, que também é um encadeamento dedutivo. Então, por isso, vamos nos ater neste curso à parte da lógica que estuda os argumentos dedutivos, a chamada lógica dedutiva. É isso que a gente vai estudar, tá? A gente não vai ficar variando em lógicas indutivas ou coisas que possam ser discutidas como verdade ou não a partir do sentimento das pessoas que olham as premissas. Bem, aí ele que dá um exercício, decida se os argumentos seguintes são dedutivos ou indutivos. Então, por exemplo, através da história as pessoas repetem os mesmos erros. Portanto, concluímos que erros serão cometidos no futuro. Indutivo, né? Sei lá, se um dia a humanidade não deixa de cometer erros, como é que eu posso provar isso? Não posso. É forte a crença de que a humanidade vai cometer erros para o resto da vida. Espera-se que os erros ensinem e a gente cometa erros diferentes, né? Então, espera-se que nos anos que vêm à frente, no ano que vem, os nossos erros não sejam os erros cometidos há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Que sejam erros novos, né? Que a gente possa aprender com os erros anteriores. As baleias são mamíferos. Logo, as baleias assassinas também são. Opa, esse é dedutivo, né? Baleia assassina é um subconjunto das baleias. Então, se as baleias todas são mamíferos, então as baleias assassinas, que são subconjunto das baleias, nem gosto de chamá-las de baleias assassinas das bichinhas, né?
Elas matam porque estão ali de bobeira para morrer. Não são assassinas. Então, as baleias são um conjunto grande e as baleias assassinas estão dentro do conjunto grande. O que vale para o conjunto grande vale para o subconjunto. Não tem como dizer que não. E não é indutivo isso. Isso, de fato, é dedutivo. Bem, aí leiam os restantes, façam os exercícios. E eu estou achando que eu só preparei mesmo até aqui. Foi, né? Estou aqui no 13. Preparei para o tempo certo. Eu sabia que terminaria por volta das 4 e pouco, pelo tempo que eu tinha levado de preparação. Eu vou parar a gravação aqui e vou dar mais um tempo para vocês fazerem perguntas.